acabar. A festa vai acabar. E vai acabar calamitosamente. Nós servimos o prazer, o hedonismo. E não entendemos nada sobre sofrimento. E eu vou falar sobre alguns conceitos que a gente tem que resgatar hoje à tarde. Graças a Deus me deram um salão com mais de 400 lugares. A gente pode mandar ver. Então, porque agora eu estou sendo bem tranquilo, né? À tarde eu vou realmente meter a colher na cumbuca. Agora a gente está comendo pelas beiras à tarde, aqui a coisa vai ficar séria, tá? Nós abandonamos a mensagem. Qual é a mensagem da igreja? 1 Coríntios 1, versículos 21 a 25, pode abrir ou pode só escrever, ou apenas confiar em mim que eu estou lendo a verdade. 1 Coríntios 1, versículo 21 a 25 diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, calvinistas, onde é que eu estou? Tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A igreja hoje tem essas duas vertentes representadas. Gente que quer uma igreja de poder, que mostre sua cara, que pode ser relevante. Eles querem poder. A cruz não nos confere poder, nos chama para morrer. Ou querem uma boa explicação, querem líderes filósofos que podem explicar por que tem tsunamis no Japão. Eu não sei por que tem tsunamis no Japão, eu não sou Deus, eu posso ver coisas. Aliás, nós somos bombardeados por tanta informação. Ai de nós, porque nós temos que agora responder por coisas que a gente não tem a menor noção de como entender ou explicar. Mas é a cruz. Esta é a nossa mensagem. Bom, nós queremos poder e queremos uma explicação para tudo. Jesus não oferece nenhum nem outro, e sim a salvação. Algo que o mundo não entende, não é politicamente correto e não agrada. Mas o maior adversário da igreja hoje é o consumismo. O inimigo da igreja é a cultura de consumo, que não é materialismo. Materialismo é o prazer na posse de algo. É se apegar a um carro, é se apegar às suas pertences. Consumo não. Consumo é um estado elevado e contínuo de descontentamento com tudo que você tem, fazendo com que o verdadeiro prazer reside no ato de consumir e não no processo de possuir. Então a pessoa vai no shopping, compra um sapato e antes de sair do shopping vai comparando o sapato que comprou com cada sapataria a caminho da saída. Vai para a igreja e diz: não, a nossa igreja, assim, tem uma igreja da hora, agora vamos lá ver. E nós estamos sempre buscando alguma coisa com essa mensagem de que você merece, você tem direito, você pode escolher, você pode trocar, você pode mudar. Então nós trocamos de sapato, de relógio, de televisor, sempre com a nova tecnologia, achando que sempre tem coisa melhor. Eu entrei uma vez numa relogeria e eu estava na moda, eu era novo, eu andava na moda aquele relógio de mergulho, né? Eu disse: eu queria um relógio de mergulho. Ele disse: ah, pois não, isso tem aqui e tal. Aí eu vi esse de 50 metros, eu disse: esse aqui parece bom. Ele disse: não, você não quer esse não. Eu disse: mas por quê? Ah, porque o de 200 é muito melhor. Eu disse: por quê? Porque ele resiste a 200 metros de profundidade. Eu tenho o mau hábito de fazer perguntas inconvenientes. Então eu disse: você conhece alguém que já comprou um relógio desses e foi a 200 metros de profundidade e voltou para contar a história? Aí o vendedor me olhou assim: mas é melhor. Ele disse: meu filho, se eu comprar esse relógio e ele for a 200 metros de profundidade, de duas uma, ou eu perdi o relógio no mar, ou eu morri afogado.
Eu entrei num Casa Bahia e tinha um digitalizador. Vocês sabem o que é isso, né? Na época eu não sabia, estavam lançando isso. E eu olhei essa maquininha, tinha televisores e tal, tinha essa caixinha com antenas e um digitalizador. Eu disse, para que serve isso? Ele disse, isso serve para educação e democracia. Eu disse, como é que é? Aí o cara, é o que dizem que a gente tem que dizer. Tudo novo, um novo relógio, uma nova esposa, um novo marido, uma nova igreja, um novo evento, um novo livro, um novo mestre, um novo pregador da hora, mais um evento, e a gente vai, a gente sai e diz, olha, poxa, foi uma bênção. Não temos a menor ideia do que estamos falando, mas também nós vivemos uma época populista, onde líderes de peso, de sabedoria, de conhecimento, não são tão interessantes. Nós queremos pessoas que nos convençam, e eu vou falar sobre esse processo de convencimento e celebridade hoje à tarde, e como nós podemos nos recuperar. Desculpa, estou fazendo... Acabou sendo reclame tanto para o livro como também para a sessão da tarde. Mas até da tarde é mais importante ainda. Agora são só as más notícias. As boas notícias vêm hoje à tarde. Não, mas tem boas notícias aqui também. Então abandonamos o discipulado, que eu vou falar hoje à tarde. Vamos passar adiante, né? Então o que acontece? A igreja fica sem testemunho. A igreja não tem testemunho nessa sociedade. Tantos dizem, há tantos cristãos no Brasil, por que o Brasil não muda? É porque os cristãos não são cristãos. Somos pagãos com carteirinha de crente, mas não somos crentes, não pensamos como crentes, não agimos como crentes, somos tão corruptos quanto o mundo, somos maus pagadores, não temos nenhuma noção de quem nós somos ou a que viemos. Nós somos caloteiros. Se alguém chega para mim procurando um emprego e diz que é crente, eu já penso duas vezes. E eu sou... Por quê? Não, tem os 90 dias, mais do que nunca, né? Mas... um pastor tem dificuldade de financiar um automóvel porque é uma categoria que não paga as suas contas. Terrível. Não temos testemunha. E então pessoas entram na igreja. Eu ouvi muitas vezes pessoas entrarem e disserem, essa é uma igreja séria. Eu disse, uma igreja séria? Essa é uma igreja séria. Eu disse, meu Deus, que tragédia. Quando você tem que qualificar a palavra, é porque aquela palavra não tem mais peso. É como dizer, esse aí é um senador honesto. Porque hoje, se for honesto, tem que qualificar. Por quê? Porque todos esperam que ele seja desonesto. A palavra em si não tem mais crédito. Quando você tem que acrescentar alguma palavra e qualificar a palavra em si, é porque a palavra em si perdeu o seu significado. Igreja hoje quer dizer um lugar para explorar a boa fé de gente burra. Pelo menos é o que o mundo pensa. Nós não temos testemunho. Antigamente, a igreja era levada a sério, nos perseguiam, faziam piadas de nós, mas na hora H, vinham pedir oração. Na hora do aperto, pediam para vir para a nossa igreja. Claro que existe conflito entre trevas e luz, mas hoje a igreja não está sendo perseguida por causa da luz, está sendo desprezada pela sua falta de integridade. Líderes são percebidos como aproveitadores, mercantilistas, briguentos, sem moral, usando palavrões na internet para acusar uns aos outros de coisas que podem até ser verdade, mas meu Deus do céu, se promovendo à custa de quê? Escândalo? Estão fazendo algum serviço para a igreja? Não estão. Não se resolve a escuridão denunciando as trevas. Você tem que acender uma luz, e esta luz é simples. É o Evangelho de Jesus Cristo e uma vida íntegra. Íntegra. Pessoas precisam de líderes íntegros. Os fiéis passam a ser abusivos, se achando mais e melhores do que os outros. Uma senhora chegou para mim depois de um culto, disse, olha, pastor, bispo, né, agora, né, e disse, bispo, quero conhecer meu marido, ele é um ímpio.
Eu disse: muito prazer, ímpio. Tratamos as pessoas com uma soberba, né? Já viu o adesivo? Sou crente dizimista, e daí? Né? Teve uma igreja vizinha da nossa que fez uma corrente de oração: onde pisar o pé, o solo do pé, aquilo será seu, tal, toma posse, aquela coisa. E 3 solteironas queriam maridos, então eles tomaram posse e disseram: olha, nós já tomamos posse em oração de nossos maridos, só que eram maridos de outras que frequentavam a nossa igreja. Ou seja, é oração idiota, imbecil e anticristão. O cristianismo trai Cristo. A nossa cultura é pagã. Então perdemos o foco. Os outros sintomas: nós perdemos o foco. Os pastores tratam os membros como apenas fontes de renda, são estatísticas. Eles se tornam balconistas que ofertam bens e serviços, novidades. Mas, meus irmãos, nós temos que chegar à igreja e tirar o babador e transformá-lo em avental. Não se assiste um culto. Culto é para ser prestado a Deus. As pessoas vêm, querem uma boa música, querem uma boa palavra, querem um lugar aprazível, querem um lugar agradável e voltar para casa e poder dizer: foi uma bênção. Quando de fato deveriam chegar e se perguntar: será que servimos bem a Deus hoje? Será que nós servimos com integridade, com louvor? Será que a palavra realmente atingiu o nosso coração e agora a nossa vida está no altar? Quando um marceneiro quando um pedreiro constrói uma parede, ele não diz: essa parede me abençoou. Não, ele constrói a parede para agradar a quem o contratou. Quando nós chegamos na igreja, então nós substituímos líderes com celebridades. Queremos ser celebridades. E estes ficam numa ânsia de poder e prestígio para garantir a sua reeleição, garantir o seu salário. Queremos eventos. Hoje somos um cristianismo movido por eventos. Cada culto tem que ser um evento, cada igreja tem que ser maior do que a próxima. Cada evento, quando tem um evento, todo mundo abandona a sua igrejinha local, feijão com arroz, para ir lá e ver o grande show. E se tiver final de Copa, meu Deus do céu. Aí que a gente põe à prova a promessa de Deus: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei presente. Viramos um balcão de ofertas e o pastor um serviçal dos que contratam-o. É uma vergonha. Então o que acontece? E isso vai acontecer cada vez mais. As igrejas serão abandonadas pelos jovens porque eles estão ávidos por uma espiritualidade real. As crianças fogem. Os jovens dizem não. Só que o que está sendo oferecido a esses jovens são apenas shows em outra forma. E essa igreja será surpreendida pelo seu esvaziamento acelerado. E não teremos como corresponder aos desafios cada vez maior da nossa fé, e não teremos resistência às ondas de doutrina falsa que estão varrendo a nossa nação e são reais. Sem um compromisso com a fé bíblica, podemos até nos tornar outra coisa, um pseudo-igreja, uma falência tácita. Vindo para cá do Rio de Janeiro, passei na estrada alguns prédios vazios, ruínas, ainda estavam de pé, mas vazios. Muitas igrejas estão de pé e cheios de pessoas vazias. A qualidade de uma igreja não pode ser medida pelo seu tamanho, nem pelo seu orçamento, mas pela qualidade dos discípulos que produzem. Ensinar pessoas a viver e pensar como Jesus. Vou falar disso hoje à tarde. Mais um reclame. Me perdoe, mas meu tempo é curto e quero responder perguntas, se possível. A cura dessa situação, aqui vem a má notícia e a boa notícia. A cura, a curto prazo, é a falência mesmo deste paradigma. A igreja
o modelo evangélico de igreja show, igreja apresentação, apenas culto, assim, aqueles crentes domingueiros que vêm, assistem, vão embora, dão seu trocado ou até dízimo, quem sabe. Eu lá na região dos lagos, um verão passei e vi uma igreja, diz assim, oferta de verão, dízimo de 7%. Essa igreja tem que falir, porque se continuar assim, condenamos futuras gerações à perdição. Temos que investir na próxima geração e recuperar uma pregação chata, e deixa eu usar a palavra, o grande palavrão do dia, fundamental. Temos que recuperar os alicerces, os fundamentos da nossa fé. O autor aos Hebreus disse: vocês já deveriam ser mestres, mas precisam voltar a se alimentar do leite da palavra. Precisamos voltar a falar de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. E não se assuste em usar essa palavra, porque nós temos pavor de qualquer coisa que sou católico, mas a verdade é que muitos dos nossos pais, a igreja, nós somos filhos de Genebra, com certeza, mas Genebra foi filho de Roma, que foi filho de Antioquia, que foi filho de Jerusalém. Nós temos um legado e nós temos que honrar pai e mãe para que nossos dias sejam longos, e isto requer também honrar os nossos pais na fé, como Santo Agostinho, como São Benedito, como Tomás de Aquino, esses heróis da fé. Aquino, que foi um monge mendicante que escreveu tantas obras. Bom, temos que bater dos alicerces, voltar aos alicerces e ter coragem de mudar o que pudermos, mas haverá um preço. O caminho é que, primeiro, nós temos que concordar e entender. E esse livro chama para o diálogo. Concordar sobre uma coisa: a igreja está em apuros. Nós estamos embriagados com a farra do boi dos neopentecostais. Todo mundo bate nos neopentecostais, mas no seio da igreja evangélica o perigo é tão grande quanto. Nós temos que olhar para a nossa casa, tirar a trave do nosso olho e dizer: ai de nós, vamos recuperar o bom testemunho da nossa fé. Vamos voltar aos fundamentos, vamos ensinar o beabá do Evangelho, vamos resgatar a carreira cristã. Meus irmãos, há 200 anos, principalmente por causa do Charles Finney, que escreveu o seu livro conhecido sobre avivamentos, a carreira cristã, e a igreja mudou ao longo dos anos, enfim, eu vou falar mais sobre isso hoje à tarde. Charles Finney fez com que bastasse uma decisão e você era crente, uma iniciação e você era um crente, uma profissão de fé. Deixa eu lhe dizer quem fará uma profissão de fé. Chegarão perante o Senhor e dirão: Senhor, Senhor. Isso é uma profissão de fé. E a resposta será: eu não conheço vocês, porque vocês praticam o que é mal. Ser cristão é ser peregrino. Temos que voltar a ler John Bunyan. Temos que voltar a ler os clássicos que falam da carreira cristã, ler passagens que não usamos mais. Quem perseverar até o fim, Apocalipse. Quem perseverar até o fim. Perseverança é uma qualidade perdida na igreja. Você tem a carteirinha, geralmente é o jovem que acabou de descobrir sexo e acha que cometeu o pecado imperdoável, procura seu pastor e diz: eu sou salvo. E o pastor diz: você já fez profissão de fé?
Ah, já fiz. Então você é crente, não se preocupa, a graça cobre tudo. E a pessoa vai e vive que nem o diabo. E muitos dirão, Senhor, Senhor, ele disse, vocês não praticam. Mas meu pastor falou que bastava uma profissão de fé. Olha a tragédia. Dizemos que uma vez que você tem carteirinha, você é crente. Ser crente não é bastante, você tem que estar, ser e praticar dia após dia após dia. Diariamente, o pão nosso de cada dia, os pecados de cada dia. Cada dia, a vida cristã é uma coisa dinâmica e quem perseverar até o fim, este sim será salvo. Salvação não é um bilhete, é uma vida. E nós não ensinamos pessoas a pensar, nem tampouco a viver como cristãos, porque hoje a minha vida é a minha vida e ninguém me diz o que fazer, ninguém se mete na minha vida. E se esse pastor não gostar, tem uma igreja na esquina que tem música até melhor do que aqui, então eu vou lá. E a igreja está indo à falência. Nós temos que ser alunos novamente da Bíblia e da história da igreja. Uma das coisas mais difíceis, gente, é ler a Bíblia. Especialmente os que já têm certo tempo na igreja, porque achamos que já sabemos o que diz, mas a verdade é que tem muito na Bíblia que não entendemos. Como disse Calvino, a Bíblia é como um mar que afoga gigantes, mas ainda oferece segurança para as crianças brincarem na sua orla. Se você quer entender mais sobre Deus, prepare-se para nadar e para mergulhar fundo, porque a palavra de Deus é uma janela para um Deus insondável.